Ratanabá, ilha do amor. Ratanabá, ilha do amor. Ratanabá, ilha do amor. Ratanabá. Se você já ouviu falar sobre Ratanabá, nós vamos conversar. Se você não ouviu ainda, primeiro eu me pergunto que mundo você está, né? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui agora. Mas antes de começar, você sabe qual é o seu papel. Seu dedo não vai cair, então faça-me o favor de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição, deixar o seu comentário, estudar o conteúdo aqui falado e recomendar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Conto com você para esse canal crescer. Vamos lá. Ratanabá. Ultimamente, Ratanabá tem sido um boom nas redes sociais. Estamos em julho de 2022. Em junho, final de junho para julho, está sendo muito famoso porque, infelizmente, no Brasil temos um fenômeno chamado política. Tudo está sendo politizado, para a direita ou para a esquerda, ou para o centro ou para baixo. Isso tem empobrecido, todo o estudo de algo que com certeza pode agregar muito para o nosso conhecimento. Mas eu vou tentar colocar toda essa parafernália de lado e falar sobre Ratanabá. É um assunto já antigo, trata-se de uma cidade, entre aspas, perdida, conhecida em outros momentos como Eldorado, como muitas outras coisas. Será que esse negócio todo é verdade? Será que é balela? Será que é pilha? Será que é mídia? O que eu posso começar a te dizer é o seguinte: eu não tenho resposta para tudo, mas eu posso indicar você a um direcionamento no qual você vai aprender a questionar as coisas. Existe a história acadêmica, né, a qual você tem que estudar os livros que são dados a você, e se você questionar e apresentar alguma tese diferente daquilo que você está estudando, você ou vai ser reprovado, ou você vai ter que estudar muito até ser alguém de renome e conseguir colocar, sobrepor aquele seu conhecimento mediante aquilo que já existe. Caso contrário, você só se ferra. Então tem que estudar aquilo que eles querem e dizem para você estudar. Essa é a história acadêmica. No entanto, a história real é às vezes muito diferente disso que nós estudamos e sabemos. Bom, existe um site muito famoso aqui no Brasil que faz pesquisas independentes e ele fala sobre a questão de Ratanabá. No entanto, eu não aconselho a ter esse site, esse grupo de pesquisas que não é oficial, como referência. Por quê? Primeiro, eles dizem que a cidade de Ratanabá já existe há 450 milhões de anos. Bom, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Há milhões de anos, as placas tectônicas tinham uma outra formação. Não se sabe a que nível a vida celular existia. Então, se o primeiro Homo sapiens, Homo erectus, o homem, começou a existir há cerca de 300 mil anos atrás, segundo os estudos atuais da ciência, pode ser que isso mude sim, mas para que seja questionado isso, é necessário trazer evidências, relatos. A ciência vive disso, de experimentos, de evidências, de relatos. Aí os camaradas desse site me dizem que Ratanabá existiu há 450 milhões de anos. Sim, eu posso até acreditar nisso, mas cadê as provas, as evidências? Algo que me faça entender e aceitar isso? Não tem. O que tem é eles dizendo que tem encontros com divindades e com entidades que trazem um conhecimento para eles. Encontros agendados. Isso já me deixa preocupado, porque parece uma história de 4h20. E eles, inclusive, tiveram um encontro com o tal de ET Bilu, que trouxe conhecimento para eles. Então, isso já deixa a coisa um pouco mais perdida e muito difícil de se levar isso adiante em crença. Mas nós vamos pegar o assunto e fazer chacota e não dar validade, porque meia dúzia de pessoas assim tratam dessa forma? Não. Como eu disse, Ratanabá é um assunto antigo. Já houveram muitas expedições, historiadores de renome ao longo da nossa existência que já vieram atrás disso, né? Desse conhecimento, desse saber. E Ratanabá, a saber, não é uma cidade perdida. É um conglomerado, um complexo de regiões. E neles tinham outras micro-regiões, cidades, e uma delas é bem famosa, que é chamada de Ofir, relatado na Bíblia, relatado em diversas outras fontes. E nesse momento eu vou pedir licença aos religiosos para me emprestar a Bíblia como livro histórico e não livro religioso. E eu quero que você leia 3 passagens que eu separei aqui, tem muitas outras, mas eu quero que você leia essas 3 passagens junto comigo
para que a gente possa então entender como o livro Bíblia pode ser utilizado historicamente. Vamos lá. A primeira que eu selecionei está em 1 Reis, capítulo 9, versículo 28, e diz o seguinte: E fizeram viagens a Ofir, trazendo 14 toneladas de ouro para o rei Salomão. O segundo relato que eu separei está no livro de 1 Reis, no capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: Quando os navios do rei Hirão trouxeram a Salomão ouro de Ofir, também carregaram pedras preciosas e madeiras de sândalo, a madeira nobre. E o terceiro relato diz o seguinte, em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 47 e 48, relata que o rei Josafá mandou construir grandes navios de Tarsis para irem buscar ouro em Ofir e outras coisas, mas houve um náufrago. O que eu quero que você entenda é o seguinte: aqueles homens citados historicamente na Bíblia já tinham aí o costume de fazer uma viagem que durava em média 3 anos a um lugar chamado Ofir. Não se sabe ainda se Ofir era um país, uma cidade, uma localização, mas você sabe que Ofir era um lugar que tinha muita riqueza natural e que os povos antigos já exploravam aquele lugar. E como saber que Ofir de fato fica aqui na América do Sul, fica na América Latina, perdão, na América do Sul mesmo, e precisamente na Amazônia, né? Em loco, né? Por que fica lá? Como é que eu posso saber que esse Ofir fica lá? Vamos lá. Existem aí relatos de visitação desses povos, mas antes de falar dessa parte, eu quero te fazer aqui chamar a sua atenção para um fato. O rei Hirão, o rei Salomão, que é o G de Dias, ele tinha um excelente relacionamento com diversos outros reis. A Bíblia historicamente relata ele como talvez um rei extremamente poderoso. Ele era o mais famoso daquela época, ele era o rei mais falado. Ele tinha um excelente relacionamento, boas ramificações. Tem uma parte que talvez você não tenha entendido. Quando eu falei no início, se você já ouviu falar das minas do rei Salomão, é uma referência a essa produção de ouro que tinha aqui na América do Sul. E existiu também um rio chamado Rio Solimões. Salomão, o nome real dele era G de Dias, e quando o Eterno Deus encontrou com ele, mudou o nome dele para Salomão. Salomão é aportuguesado. O nome correto é Solimão, ou em árabe, Sholimen, né? Aí tem outras formas de se pronunciar, outras escritas, mas é sempre puxado para essa pronúncia, Solomão. E aí, como o rei Salomão, as suas navegações estavam presentes de forma constante aqui na América do Sul, fazendo essa extração de itens preciosos e muitas riquezas, ficou denominado que aquela rota de passagem, aquele rio, era o nome em homenagem a esse rei, Salomão. E com o tempo veio o aportuguesado, que o português veio muito depois, e aí fazendo referência ao rei Salomão. Esse é o nome do rio, isso é um relato histórico. Existe aí uma outra história que diz que o nome foi dado por não sei quem e tal, enfim. Não é a verdade. A verdade é que o nome faz referência ao rei Salomão. Então é uma prova, é uma evidência, que não custa nada você pesquisar. Uma outra coisa que traz a prova que que a cidade ou lugar chamado Ofir era aqui na América do Sul, né, mais precisamente na Amazônia. Bom, eu convido você a ver esta obra que eu estou colocando na tela aqui agora. Essa obra chama-se Fenícios no Brasil. Ele tem colaboração de Moacir Lopes e também tem autoria aí de um cara que talvez eu erre o nome aqui porque não sei a língua dele, mas é o tal do Ludwig Schwenhagen. Acredito que essa seja a pronúncia correta. E esse estudo não é o único que traz essa luz de conhecimento, mas com certeza ele agrega muito pra gente. E esse conteúdo aqui, ele tem algumas imagens que eu aconselho vocês a observarem. Abro um outro parêntese aqui. Tem um camarada chamado Rodrigo Silva, se eu não me engano. Esse Rodrigo Silva, ele é um cara ele já é cientista em arqueologia. E ele também é cristão de uma certa denominação. Eu já assisti alguns conteúdos dele e eu assisti um relativo a essas imagens que vocês vão ver.
e ele tenta dizer que tudo isso é desmerecido, cientificamente não se prova que é o que é. Tudo aquilo que vai contra aquilo que ele quer que você acredite, ele costuma sabotar. Ele usa do seu conhecimento, da sua posição de autoridade, para fazer fé pública e você não questionar se aquilo que ele está dizendo é real ou não. Mas eu acredito que uma pessoa que tenha ignorância, que não sabe das coisas, até se entende. Mas um cara no nível dele, com o conhecimento que ele tem, fazer uma coisa desse tipo, para mim, é canalice da pior espécie. E eu detesto, odeio isso, porque são pessoas que, assim, que estão doutrinando outras pessoas ao passar dos tempos. Então, como eu posso falar dessa forma? Porque simplesmente, se você procurar aí no YouTube, você vai achar uma pregação dele nos Estados Unidos, no qual ele diz que Ellen White ensinou a ele. Ellen White dizia, ou seja, ele parece que tem mais devoção a Ellen White do que o próprio Cristo bíblico. Ele diz que Ellen White falava que em cada mundo tinha uma árvore da vida, um conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, mas para que isso se prove, para que isso seja verdade, é necessário que ele traga uma evidência, uma prova, um relato, qualquer coisa, a não ser o nome de Ellen White. E ele não tem isso. Então a pessoa nesse nível tentar induzir outros a acreditarem no que ele quer, usando a sua posição de autoridade, é pura pilantragem. Então ele tenta desmerecer essas provas que eu vou trazer para você aqui, mas eu acho que a gente não se deve levar por um título de alguém, e sim buscar a verdade sempre. Como eu disse, nessa obra aqui você vai encontrar essas gravuras que eu recomendo você olhar. A primeira delas é essa aqui. É a Pedra Ingá, que fica na Paraíba. A saber que todo o território nacional pelo litoral brasileiro foi visitado por esses povos. E já existiam aqui civilizações em todas as regiões visitadas, que já foram submersas, foram perdidas e talvez até estejam escondidas do saber do povo, ou seja, relatos, coisas encontradas não são expostas. Mas uma outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, que talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Quando esses homens vieram aqui, já existiam civilizações aqui, erroneamente chamadas até hoje de índios, porque aqui não é as Índias. Por um erro de um navegador, veio até aqui e achou que estava nas Índias, e os nativos foram chamados de índios, e assim até hoje é chamado de índios. E nós não somos a Índia, então esse nome é um nome errado. No entanto, de onde vieram os povos que aqui já estavam? Quantos povos existiam? Há quanto tempo eles habitavam aqui? É uma indagação que a gente não faz, ou seja, não tem respostas para isso, por isso ninguém estuda isso, ninguém busca isso. Então isso traz validade às civilizações antigas que já existiam aqui nessas terras. Bom, a saber que os povos antigos não tinham tecnologia para construções como pirâmides. E aqui eu já deixo um spoiler para o próximo vídeo que eu pretendo gravar. Se vocês quiserem, pode deixar no comentário se vocês querem isso. Como esses povos antigos tinham tecnologia para fazer pirâmides precisas, que não sucumbiram no solo com o passar de muitos e muitos anos, como eles sabiam desse tipo de construção muitos anos atrás, porque em todo o mundo antigo tem essas construções, como Rússia, China, onde você não pode nem se aproximar, como no Egito, onde eles falam toda a sua história em hierógrafos, escritos na rocha, mas nunca dizem como foi feitas as pirâmides, e quando indagados, os mais sábios dizem que quando a civilização chegou, ali já estavam as pirâmides. Então, como isso foi montado nos tempos antigos? Porque aqui a civilização nossa na Amazônia tem muitas pirâmides. Como foi feito isso? Em todo o complexo amazônico, seja ele de qualquer país que seja, vocês tiveram os incas, maias e astecas, e todos eles tinham pirâmides. E então, para quê? Por quê? Como foi feito isso? De onde vieram esses povos, essas civilizações? Tudo isso precisa ser questionado. E os livros de história atuais não te trazem essa luz de conhecimento. E também tem aí um domínio religioso que quer que você acredite só em uma coisa e não em outra. Então, eu quero que você veja aqui essas imagens que eu vou mostrar. Eu mostrei agora aqui a Pedra Ingá, e veja essa outra imagem aqui, que é da Pedra da Gávea. E essa imagem é definida como cabeça da esfinge. Aqui no canal tem um vídeo no qual eu fiz a escalada da Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, um vídeo bem bacana, recomendo que você veja. E eu pude ver isso de perto. O que é que acontece nessa gravura aqui? Nós temos aqui uma escrita sírio-fenícia que faz alusão aos grandes nomes dos reis do povo fenício. A saber que fenício é um apelido dado pelos gregos muitos, na verdade, milhares de anos depois ao povo
que morava, na verdade, se você for estudar, esse povo era o povo de Canaã. Canaã, citado na Bíblia como a terra que emana leite e mel. Existem estudos que dizem que leite significa a prata, o mel é referência ao ouro. Eles já tinham experiência em buscar e extrair riquezas de outros lugares, a saber, de um lugar chamado Ofir, que é esse que eu acabei de falar para vocês, que é aqui na nossa Amazônia, que fazia parte do complexo de Ratanabá, faz parte do complexo de Ratanabá. No entanto, os fenícios, que na verdade são o povo de Canaã, já tinham experiência em navegação, por isso o rei Salomão se associou a eles, e o rei Salomão, a história do rei Salomão nesse momento deixa claro que eles iam junto e eles já tinham mais experiência. Inclusive tem uma parte que diz que, se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver que eles traziam ouro para o rei Salomão. Então fica aí já um enredo que deixa claro que já existia aqui visitas, civilizações, riquezas e um costume de vir até a América do Sul fazer extração. Então, se aqui eles vieram, já tinham povos aqui habitando. E a minha indagação que eu quero fazer é: de onde vieram esses povos? Será então que Ratanabá é só um motivo de chacota? Será que essa ganância de toda a Europa e os países mais poderosos, até mesmo os Estados Unidos, em querer tomar a Amazônia é apenas pela sua grande riqueza de plantas, de ervas que vão trazer curas de doenças, vão trazer melhoria de vida para todo mundo, de riquezas também, ou se também traz consigo aí conhecimentos antigos que podem mudar o rumo de toda a história e trazer poder àqueles que são gananciosos. Isso você só vai saber estudando os assuntos, vendo as provas e se interessando nesses conteúdos. Afinal de contas, você tem ferramentas para isso. Uma delas é a internet, que não serve só para você ficar vendo dancinha, e é bom também para você agregar conhecimento, porque conhecimento é libertação, é poder, e é o próximo passo que nós precisamos. Eu espero então que vocês tenham se identificado com esse conteúdo, tenham gostado do que vocês viram aqui no canal. Eu espero que vocês deixem o seu like, façam sua inscrição, recomende, assista. E se quiserem, deixe então a informação aqui para eu gravar um próximo vídeo falando então sobre o povo egípcio, que com certeza tem muito conteúdo aqui para mim e para você. Super beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.